Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até por questões de compromisso e tudo mais, hoje a live acabou atrasando e gravações também mudaram, enfim. Mas até por todo esse combo, né? Sai esse vídeo primeiro. E é uma notícia que surgiu depois, né? Quase antes da gente começar a live, inclusive, que é... Pedro Martins deve deixar o Santos, né? O Pedro Martins deve sair do cargo de CEO do Santos. E acho que isso se tornou um assunto um pouco mais importante, né? Até eu tinha prometido aqui nos comentários do último vídeo para o Guto Silva que eu ia fazer um vídeo sobre a questão do Escobar, né? Do Souza, que estão falando aí muito... O Guto Alves, desculpa, sobre a questão do vamos improvisar o Escobar e não sei o que e tal, enfim. Aí eu acabei deixando para amanhã e até explico, né? Tem essa questão do Pedro Martins. Hoje à noite tem Corinthians e Santos pelo Brasileirão Sub-20, que eu pretendo assistir e fazer análise. Então deixa para amanhã de manhã, que faço amanhã de manhã, à noite tem um amistoso contra o RB Leipzig, enfim. E a gente fala sobre isso. Mas antes... essa questão do Pedro Martins, né, sobre ele sair ou não, né, e mais do que o fato dele sair ou não, né, acho que é um ponto importante a gente lidar aqui. Até agora, eu tô gravando logo pós-live, né, são 12h40 exatamente. Ele, aparentemente, o Pedro Martins deve se demitir, nem ser demitido em si. E por que é importante pontuar isso, né? O que a gente escutou, né, e a Gabi trouxe de informação, inclusive na live do trio, né, é que ele pediu uma reunião com o Marcelo Teixeira para explicar coisas que não gostava no dia a dia, algumas demissões que ele entendia que precisavam acontecer, e presta atenção nisso, hein? Presta atenção, lembrem disso. Porque aconteceu parecido com o Paulo Brax, né? Que ele supostamente, né, teria entregado uma lista com quase 100 demissões, né, acontecendo no clube, porque hoje o clube é inchado em questão de profissionais, muita gente atuando para poucas vagas, né? E aí a ideia do Pedro Martins era movimentar ali os bastidores, né, perdão, dar uma controlada no ambiente, dar uma blindada no CT, tirar a gente de fora. Enfim, mas a ideia toda era que o Marcelo Teixeira não faria isso. A saída dele era praticamente certa. Tudo bem. Vou dividir em duas partes aí, que eu até falei na live do trio hoje, inclusive, também. A primeira o trabalho do Pedro Martins não foi bom, tá? Ou pelo menos não é bom. Vamos considerar aqui enquanto ele está no clube. Repito, eu estou gravando 12h41 agora. Ele ainda está no clube. Daqui a pouco ele pode ser demitido ou não, mas ainda está no clube. Não foi bom. Teve algumas questões, contratações duvidosas, até em outros cargos fora do futebol profissional do Santos. No feminino, por exemplo, tem gente muito incompetente que manda no clube que ainda está lá, muito incompetente. Na base, aconteceu questões de um técnico estar dando treinamento e ele ser informado no meio do treino por ligação: olha, você não vai comandar mais essa categoria, quem vai é o fulano, então você vai para outra. E o cara sair no meio do treino puto. Claro que isso não passa só pelo Pedro Martins, mas também por ele, e ele deveria fiscalizar isso. O que eu quero pontuar, o trabalho dele não era bom, não estou aqui defendendo o Pedro Martins, não é isso, tá? Ponto. Vamos pontuar isso aí? Beleza. Segunda questão aparentemente, segundo a matéria do Lucas Mussetti no UOL, né, a informação veio do PVC primeiro, depois o Mussetti escreveu algumas coisas lá, né? E dizia o seguinte, eu vou até olhar aqui para o PC ler. Todas as vozes ouvidas do CT Pelé dão conta de que houve esgotamento na tentativa de evitar contaminações no departamento de futebol e dos velhos senhores da vida do Santos. A gota d'água pode ter sido uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira na segunda-feira. O presidente não pareceu disposto a trocar parte da estrutura do CT, supostamente contaminada por vícios do velho amadorismo. E a gente sabe que tem muita gente que não tem cargo oficial e segue no clube, segue no CT, segue no dia a dia, inclusive dando palpites no dia a dia, em negociações. Tem gente que já foi expulsa do clube e está lá.
repito sempre, já falei isso aqui várias vezes, já falei na live do trio, voltem nos vídeos da final do Campeonato Paulista de 2024. Quem está no vestiário? Gente que já foi expulsa do clube. Enfim. Então, essas coisas seguem acontecendo. E aí, como eu falei, eu fiz a crítica ao trabalho do Pedro Martins e ponto. Vamos tirar isso no primeiro ponto. De tirar de lado, né, que eu digo. Você tem um profissional que aconteceu a mesma coisa com ele que o outro profissional do outro cargo, do mesmo cargo, perdão, o anterior, né? Na mesma gestão, mas o outro profissional. O Paulo Brax, claro. Aconteceu a mesmíssima coisa. Tentaram jogar ele para o administrativo, como estão tentando fazer agora com o Pedro Martins, segundo o próprio GE. Estou lendo aqui, estou aberto com a matéria do GE aqui, que o Santos queria colocar ele gerenciando áreas administrativas, ficando alocado na Vila Belmiro, que foi igualzinho que fizeram com o Brax. Então, assim, não é uma defesa a ele, ao Brax também, que eu nem acho que esteja fazendo, que fez um grande trabalho, e nem está fazendo aparentemente no Atlético Mineiro, não sei, que eu não estou no dia a dia, não estou próximo, né, enfim. Mas, aí eu pergunto para vocês, o problema é essas posições, ou é o entorno, ou é a estrutura do departamento? Porque aí a gente volta, eu vou voltar até as gestões anteriores. Rueda, Pérez, Modesto, Odílio, esse povo todo. Todos eles tiveram dirigentes que ficaram pouquíssimo no clube, executivos de futebol, gerentes de futebol, pouco tempo mesmo. Ninguém passa dos 5, 6 meses no clube. Por quê? A gente sempre levanta, já falei isso aqui várias vezes, o porquê que isso acontece. Foi o William Capita, o ex-zagueiro, foi o William Thomas, foi o Paulo Autuori, foi o Ricardo Gomes, foi o Chumbinho, foi o André Mazuco, foi o... quem mais? O Guilherme Lippe. O Guilherme Lippe era assistente do Dracena, né? O Edu Dracena, que eu nem falei, enfim. Olha tudo isso de gente que passou. Todo mundo se demite ou é demitido rápido. É todo mundo ruim mesmo? Eu não sei, né? Fica aí o questionamento. Para finalizar, muita gente entendeu e resolveu aceitar isso só, por si só, né? Que a entrevista do Pedro Martins daquela vez foi o que determinou a não saída do Sampaoli. A não vinda, perdão, não saída não, a não vinda do Sampaoli. O que eu tenho, o que eu já escutei de pessoas que eu acredito, é que não foi só isso. Isso foi uma pequena parte. Até porque o Sampaoli traz aquele Andreatta, né, o argentino, junto com ele para ser gerente de futebol. Mas normalmente, e o que se escutou foi que ele analisou o elenco, viu que não ia ter como, viu que teria poucas contratações, enfim. Mas tudo bem, se algumas pessoas querem achar que o problema era só o Pedro Martins, justo, beleza. Eu me comprometo a estar aqui sexta-feira na live do trio em vídeo aqui no meu canal. Se o Pedro Martins realmente se demitir ou for demitido, enfim, eu me comprometo a vir cobrar. Então cadê o Sampaoli aqui do Santos? Porque se o problema saiu, então o presidente Marcelo Teixeira, os seus auxiliares, seus assessores especiais podem muito bem trazer o Sampaoli de forma muito rápida e prática, não é? Se o problema era só o CEO saiu, então vem, traz o Sampaoli. Aí vão falar, mas tem o Kleber Xavier. O contrato dele era até o final do ano, a multa certamente não é grande. Demite, traz o Sampaoli. É esse o problema? Se esse é o problema, é muito fácil de resolver. Eu não acredito que seja isso, mas tudo bem, justo. Quem compra essa ideia, tudo bem. E aí, até para finalizar ainda, repetindo o que eu falei no começo do vídeo, eu não acho que o Pedro Martins fez um grande trabalho, não estou defendendo o grande trabalho dele, não é isso. Assinou contratos muito duvidosos, né? O próprio Gabriel Veron, falei aqui na live de pré-rodada no sábado no canal, tem multa para devolver ele para o Porto, né? Acho que ele acertou em outros nomes, né? Ele foi responsável direto por contratações como Zé Rafael, Roleiser, bons nomes, né? Errou em outros também. Gabriel Veron, Godoy, né? Léo Godoy, apesar da comissão técnica anterior ter aprovado. Tassiano, mas enfim. E o Barreal também foi aprovado por ele. Todo mundo acho que gosta, né, do Barreal, pelo menos enxerga ali um potencial, enfim. Então teve acertos e teve erros. Por isso que eu não estou aqui defendendo um super trabalho, também não estou falando que é o pior trabalho do mundo. Mas aí até muita gente também vai falar, né, de a multa do Caixinha, né, 15 milhões, que realmente é uma multa absurda para um técnico, é absurda. Mas aí eu deixo para vocês a informação do Vene Casagrande, repórter lá do SBT Rio, né, que também tem o canal dele no YouTube, enfim.
que informou que hoje, por exemplo, o Vasco perdeu uma decisão na FIFA, né, na Justiça, para pagar a multa de Ramon Dias e Emiliano Dias e toda a sua comissão, claro. A multa é de 30 milhões e 200 mil reais, o dobro da comissão do Pedro Caixinha. Ramon Dias, que foi pedido por muitos aqui. Então, será que... Eu acho absurda. Eu acho muito absurda. Mas assim, será que estava tão errado? Eu acho que está errado, sim. Só que eu tô falando, tem muito piores. E o exemplo tá aqui. Mas enfim. Repito, não é uma grande defesa. Se for demitido, não acho que é uma grande perda também. Acho que um executivo de futebol que realmente tenha entendimento do mercado, o Marcelo Paes, por exemplo, do Fortaleza, que não é um executivo, hoje ele é CEO, né, eu acho, lá do Fortaleza. Eu vou até olhar aqui, acho que ele é CEO da SAF, né, eu vou olhar para ter certeza, mas CEO do Fortaleza. Se você contrata ele para ser um executivo de futebol, porra, baita nome, excelente. Se você, ou para ser CEO mesmo, óbvio. Ou o Cícero Souza, ex-Palmeiras, está na seleção, eu acho agora, né? Enfim, baita nomes. Mas enfim, eu acho que mesmo esse tipo de nome vai ter problemas. E esse aqui é o ponto aqui, é entender o geral. O Santos tem problemas estruturais, problemas de convivência ali no CT, que não é uma peça que vai resolver. É a estrutura toda, o manda-chuva, o cadeira master que vai entender. Eles querem entender? Eu acho que não. Enfim, o que você acha disso? Hoje à noite a gente volta aqui para falar de Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!